Olá, pessoal, tudo bem? Sejam todos aqui, então, bem-vindos a mais um Endo Comentada. Essa semana meio corrida aqui, semana passada cursos intenso e aí ficou difícil da gente gravar antes, mas assim, estamos de volta para mais um Endo Comentada, tá? E hoje vai ser um caso um pouquinho diferente que a gente vai conversar aqui com vocês, que ao invés da gente falar de endodontia propriamente dita, não vamos falar sobre endodontia, mas sobre mais a parte de diagnóstico, né, e da importância de ouvir o paciente. Ouvir o paciente, isso é imprescindível, tá? Esse caso, pessoal, que eu vou mostrar para vocês é um dente 47, em que o indicador me ligou no domingo agora, do feriado, tá? E pediu, assim, o paciente estava com bastante dor e tudo mais, e pediu se eu podia fazer uma tomografia de urgência. Eu não tinha como atender porque estava sem assistente, sem nada, a clínica estava sendo limpa nesse dia, que no sábado eu tive curso, estava toda desmontada, a clínica fazendo aquele faxinão no domingo, que uma vez por semana é feito uma desmonta tudo e deixa tudo em ordem para a semana seguinte. E aí eu falei, tudo bem, manda ele vir para o consultório, vamos fazer essa toma. Terminou o café da manhã, viemos para o consultório e fizemos a tomografia. Mas a história do caso é interessante, pessoal, que a gente vê aqui. Esse dente 47, tá? Em que há um ano atrás tinha tido um histórico ali de dor, de desconforto, né? Aí o colega indicador, baita de um clínico, fez o quê? Ele removeu a restauração, trocou, tirou um trauma oclusal que estava acontecendo de uma das cúspides, traumatizando demais, o paciente apertador e tudo mais, e ficou tudo bem. Entretanto, porém, todavia, contudo, no final de semana anterior, 3, 4 dias antes do final de semana passada, para quarta-feira da outra semana, o paciente começou a sentir um desconforto e o dente começou a incomodar novamente. De quarta para quinta, bastante desconforto. Quinta para sexta, aumentou o desconforto, acordou de madrugada com incômodo, dor e tudo mais. E aí o colega, nosso indicador, optou por substituir aqui, porque estava muito confuso, não sabia o que estava acontecendo e tudo mais, e removeu toda a restauração daquele dente, né? A gente fez a radiografia, né? Aqui, essa radiografia que vocês estão vendo interproximal é de um ano atrás, tá? Aí fez uma nova radiografia periapical, tá? E aí optou ali por remover aquela restauração e verificar o que estava acontecendo por baixo. Quando ele fez a remoção, o histórico do paciente, a dor dele, ele relatava incômodo aí na mastigação, comia coisas ali, e dor espontânea. Você já desconfia, dor espontânea, gelado, quente e dor espontânea, uma pulpite, né? Mas assim, você olha na radiografia, até na radiografia aqui inicial, praticamente, na interproximal, praticamente não tinha restauração muito rasa ali, se a gente parar para pensar. Na radiografia final aqui, aliás, final não, na radiografia de avaliação feita pelo indicador ali, a gente quase não vê nada de restauração muito, muito rasa, mas na hora que ele tirou, ele relatou que tinha uma pequena trinca ali na face distal. Isso foi, acho que na sexta-feira, ou no sábado, não me lembro. No domingo, o paciente com bastante incômodo ainda, ele reatendeu o paciente, atendeu novamente, reavaliou e pediu pra gente fazer a tomografia. Quando o paciente chegou no consultório, a gente bateu um papo, não tinha ninguém marcado, eu falei, vou conversar, não vou fazer só a tomografia, o que tá acontecendo? Vamos conversando e tudo mais. Ele relatou que dor, que tinha tido histórico, aquela coisa que começa lá atrás, aí um dente que já tem problema e troca a restauração e continua incomodando alguma coisinha. Mas o principal é que ele disse, dói bastante quando eu mastigo, tem dor espontânea, dor com gelado. Eu falei, poxa, alguma coisa está acontecendo aí, né? E aí, o que a gente fez? Fui lá e fiz a tomografia. Vamos ver, aqui na radiografia a gente vê uma pequena imagem nessa região aqui, ó, na radiografia, na crista ali marginal, na crista óssea, desculpa, uma ideia ali de ter alguma perda óssea. Na região apical, a gente não vê muito a região apical ali adequadamente. Essa daqui é a radiografia analógica feita pelo colega, bem processada, mas que encaminhou pra gente, né? E não tem pra gente ter tanto detalhe assim. E fizemos então a tomografia. No exame tomográfico, meus amigos, o que a gente constatou? A gente começou avaliando, a gente vê ali que tem um espessamento apical, né? Quer dizer que tem uma pericementite já aí instalada, tá? Mas o principal, a gente, pelo histórico,
pelo tipo de mordida que o paciente relatava, o paciente, a gente vê com uma setter bem forte, apertador, que ele relatou aqui nessa consulta, eu comecei a analisar aquela parte periodontal que eu mostrei para vocês lá na radiografia. Só vou ajustar os planos aqui, né, tomográficos, e aí na face distal ali, pessoal, o que a gente constata? Num ponto específico, uma pequena perda óssea, uma bolsa periodontal, que o colega tinha até comentado que não tinha conseguido sondar, né? A gente vê provavelmente bem na região interproximal desse dente, né? Então, o que eu fiz? A gente fez a tomografia, eu tive até que repetir essa tomografia, porque ela estava... o paciente na primeira, ele mexeu um pouquinho, paciente bem grande, osso mandibular ali, cortical óssea bem espessa, a gente vê aqui, né? A mandíbula bem espessa do paciente. É difícil para a gente fazer tomografias e conseguir uma tomografia bem legal nesse sentido, mas a gente conseguiu ali, e aí eu falei, vamos investigar essa região. Aí ajustando a importância da gente fazer uma navegação dinâmica e não só o exame estático aqui do paciente, né? E aí que eu fui avaliar primeiro a região periodontal. Então aqui a gente já vê, nesse corte sagital, a gente já vê aqui alguma alteração. E aí eu fui trabalhar nos cortes axiais, né? Vamos subir aqui. Aqui a gente vê a raiz distal sem nenhuma alteração. E aí a gente começou a trabalhar indo mais para a região cervical, até que de repente a gente encontra aqui, ó, uma pequena imagenzinha compatível com uma perda óssea, um espessamento aqui do ligamento periodontal, tá bem? Ó, vamos trabalhando, olha lá, espessamento do ligamento periodontal, e foi aumentando, bem localizado, já vai acendendo uma luzinha no nosso cérebro aí que talvez tenha alguma coisa, ó, vai aumentando aqui, né? Opa! Pode ser que tenha alguma coisa, né? Desculpa pessoal, girei aqui uma coisinha. Então pode ser que tenha alguma coisinha ali, tá? E aí então, falei, vamos acender essa luzinha, vamos pesquisar. Será que não tem uma trinca nessa região? Será que essa trinca relatada pelo nosso indicador não avançava para a região apical, sendo ela que poderia ser então o causador do incômodo do paciente? Dessa pulpite, desse quadro de pulpite? Pois muito bem, fomos trabalhar, vou aqui ajustar os planos axiais ainda, né? Para a gente conseguir visualizar. E aí, eu vou até ampliar aqui um pouquinho a imagem, tá? Nessa imagem aqui especificamente, eu acredito que vocês vão conseguir visualizar. Eu vou até botar um pouquinho mais de contraste. A gente vê aqui, ó, uma linha estranha. Concordam comigo? Talvez, olha lá, ó, sugestiva. Aqui a gente tem algumas setas apontando, sugestivas. E vejam como a restauração é muito rasa aí, entre aspas, né? Mas a oclusão do paciente é complicada. Olha onde está essa cúspide aqui tocando, né? Então, provavelmente isso levou à ocorrência de uma trinca, e juntando com o relato do paciente, o histórico e com as informações, discutir com o indicador, né? Que a gente vê já a alteração apical. Vamos ver se essa trinca se estendia ali, ó, aqui, ó, para câmara pulpar, né? Olha aqui uma imagenzinha bem sugestiva ali de ser a trinca que se estendendo ali para todo o teto da câmara pulpar, que levou à inflamação pulpar. Conversei com o indicador e falei para ele: meu amigo, muito obrigado pela indicação, porque ele estava pensando que a gente ia fazer endodontia, né? Aqui, se a gente faz a endodontia, a dor imediata do paciente ela desaparece, remove a polpa, problema resolvido. Porém, pessoal, qual que é a principal questão aqui? Se a gente faz simplesmente a endodontia, nesse caso, o problema do paciente vai continuar. E qual que é o problema maior aí? Continuar essa perda óssea que a gente viu aqui na tomografia, né, que a gente vê aqui no corte axial, ela vai aumentando, né? Pode começar na face mesial e vai prejudicando aí todo o processo futuro de possível instalação de implante. Conversei com o indicador, indiquei a extração e falei para ele: olha, que não é indicado, você conseguir extrair hoje ou amanhã mesmo esse dente, já resolve isso para o paciente e você vai ficar tranquilo, o problema vai ser resolvido de uma vez por todas e vai evitar perda óssea maior aí, tá bem? Pois bem, foi isso que foi feito. Conversei com o indicador e falei: ó, e se você puder, guarda o dente pra gente, poder avaliar e correlacionar isso com as informações, né? Guarda pra gente, vamos ver se a gente consegue, se tá realmente trincado,
né? Ele não conseguiu fazer a sondagem periodontal, a gente vê perda óssea, você fica em dúvida. Eu falei, guarda o dente. Pois muito bem, ele guardou, né? Vou abrir aqui. Aqui a gente continua vendo só mais uma imagem, um print lá da tomografia. A gente vê ali a trinca, né? E aí ele guardou o dente e fez algumas fotos para mim. Só que para remover o dente ele teve que seccionar para minimizar qualquer trauma periodontal, né? Para poder fazer o implante. E essas aqui foram as fotos que ele fez logo depois da extração, né? E a gente constata aqui, olha lá na face distal, trinca, né? Na mesial, nesse momento aqui não dá pra gente ver muita coisa, né? Ele fez mais algumas fotos, olha lá na face distal, se estendendo para coroa do dente, para a câmara pulpar, que levou a pulpite, né? Olha lá, aqui a importância da gente correlacionar as informações, né? E o exame tomográfico para fechar, eu não fiz nem tomografia, nem radiografia periapical, nem exame clínico do paciente, tá? E aí ele me mandou o dente. Fiz para fazer algumas imagens na tomografia aqui. Olha lá, na tomografia a gente vê uma pequena, aqui na face mesial, né? Uma pequena trinca, né? Olha lá na mesial se estendendo aqui, uma trinca ali, que já é suficiente para provocar pulpite, né? E aí, eu falei, vamos corar com azul de metileno para a gente ver a extensão dessa trinca mesmo, né? E aí se a gente consegue corar isso daqui, é porque a trinca não é só trinca, né? Ela é uma fratura, tem espaço suficiente para provocar uma contaminação e uma inflamação pulpar, né? E aqui, avançando, olha lá na mesial, que a gente não via só com o microscópio, mas corando a gente vê que essa trinca se estende para a mesial, mas o principal é lá na face distal. Olha na face distal, a gente foi lá, aqui por fora da raiz, né? Até o começo do terço médio ali, essa trinca começando, né? Tem o que fazer? Será que vale a pena tentar alguma coisa? Aqui, mesma coisa, fazendo o processo de coloração ali com o azul de metileno. Olha lá na intracoronária, né? Se estendendo aqui para a câmara pulpar, levou a inflamação pulpar, né? E aqui na face distal ali, até onde vai, até o terço médio da raiz ali, a hora que a gente cora, dá para a gente identificar adequadamente. Então, aqui, e vejam só como essa restauração aqui muito rasa, pessoal. Muito rasa, tá? Aqui uma vista aproximada, né, desse dente, dessa trinca, né? Então, infelizmente, né, nessa situação não tinha muito o que fazer mesmo. Agora, o mais importante de tudo, pessoal, nessa situação é o diagnóstico. Por quê? Porque isso daqui é aquele típico dente que ficaria assim, meses, faz o tratamento endodôntico, ele continua doendo, e aí? É a endodontia que falhou? Você vai lá, retrata o dente e continua com dor, aquele paciente morde e tudo mais, que é a famosa síndrome do dente gretado. É uma trinca, né? Que se feito o diagnóstico correto, nessas situações, o mais importante de tudo é o diagnóstico, e às vezes fica anos sem ter muita manifestação de perda óssea também, né? Que consequentemente, com o avançar da coisa, pode até, se houver a perda óssea, até inviabilizar o implante. Então, pessoal, esse caso clínico de hoje foi para tentar mostrar um pouquinho da importância de ouvir o paciente para entender a história, né? E fazer o diagnóstico adequado e fazer a melhor terapêutica possível para ele, né? Que no caso aqui era a extração mesmo, tá bem? Pessoal, espero que vocês tenham gostado aí desse mais um episódio do Endo Comentada, tá? Espero que ajude aí a abrir um pouquinho a cabeça da gente na hora de fazer esse diagnóstico, ouvir o paciente, indicar a terapêutica correta. Dá dó de extrair um dente desse, mas assim, nesse caso é a melhor opção. Não tinha, pode colocar coroa, fazer o que quiser, que essa trinca vai começar, tá bem? Meus amigos, um forte abraço a todos e nos vemos em breve num Endo ao vivo, ou num Endo Comentado, ou num caso clínico. Siga-nos no YouTube, Facebook e Instagram, tá bem? Um forte abraço, excelente final de semana para vocês.